Agora a gente vai falar sobre histórias inspiradoras aqui no Mulheres. Quero compartilhar com você uma história muito especial. O nosso tema de hoje é sobre um ex-morador de rua que resolveu retribuir para a sociedade o que a vida lhe proporcionou. Rafael Soares, hoje ele está com 33 anos, ele morou nas ruas de São Paulo dos 7 até os 12 anos. A sua mãe biológica sofreu um AVC e ele foi obrigado a se virar sozinho, até que um dia um casal de cabeleireiros resolveu ajudá-lo. O Rafael recebeu comida, aprendeu a cortar cabelos, mas a bondade desse casal foi muito além. O menino foi tirado das ruas e ele foi adotado. Olha que fantástico. Essa atitude transformou a vida do Rafael. Já são mais de 18 anos exercendo a profissão de cabeleireiro. Hoje ele tem seu próprio salão na cidade de Penápolis, interior de São Paulo. Como forma de agradecimento pelo presente que a vida lhe deu, né, e o destino também lhe deu, Rafael corta de graça os cabelos dos moradores de rua e também das pessoas carentes da região. Ele conta que, abre aspas para o Rafael, é uma forma de retribuir toda a ajuda que tive quando pequeno. Sei como é ter vontade de comer algo, de se arrumar, de fazer qualquer coisa, mas não ter dinheiro para isso. Fecha aspas. Que história fantástica e inspiradora. Sobre ela a gente vai conversar também com o César Romão, que está no Mulheres de hoje. Olá, querido. Bem-vindo, tudo bem? Tudo bem. História prazer linda, não? Vê-la. Bonita, Prazer linda é meu. História. Fica à vontade. E é uma história que mostra o quanto a caridade é importante, é fundamental para que a gente se sinta bem com o mundo, né? A doação de pelo menos um pouco, que o que é pouco para a gente pode fazer muita diferença para as pessoas, mas muito mais do que isso, eu acho que essa história fala sobre gratidão, né? Porque é ele também levando um pouco do que ele recebeu para as pessoas. Isso é ser grato com o mundo, né? É mais do que isso, é uma história de vitória, de um jovem que não teve muita oportunidade, ele conquistou a sua oportunidade. Você sabe que esse tema é um tema interessante, porque já há 5.000 anos atrás, quando levavam uma criança abandonada ao rei Salomão, ele dizia assim: colocai esta criança no caminho certo e ela jamais se esquecerá, porque a mão que embala o berço é a mão que escreve o destino de uma nação. O que acontece hoje, na história desse jovem, por exemplo, acontece com milhares e milhares de crianças. Mas ele teve uma vantagem. Ele conseguiu descobrir por ele o que eu chamo de as 5 virtudes. A primeira é a determinação. Quer dizer, ele tomou uma decisão. Ele foi lá e decidiu por uma profissão. Porque a melhor maneira de você reintegrar alguém à sociedade é uma família e uma profissão. Uma família e o trabalho. É só assim que as pessoas se reintegram à sociedade. E aí, nessa determinação dele, ele aprendeu uma profissão que hoje ele vive dela e mais do que isso, né? Ele divide essa profissão. A segunda virtude é a generosidade, justamente o que você disse. Então, as pessoas compartilham. Hoje não adianta você só compartilhar no Facebook, não adianta você só compartilhar nas mídias sociais. Tem outro sentido esse compartilhamento, exatamente, né? Não adianta você só compartilhar aí nas suas mídias sociais, compartilha de verdade. Dá um pouco de você, dá aquilo que talvez faça falta para você. Esse é o verdadeiro compartilhamento, essa é a generosidade. É verdade. Então, você só tem aquele tênis naquele dia e você vê alguém que precisa daquele tênis, dá o tênis. Essa é a generosidade. Esse jovem, ele não só está mudando a própria vida, como ele está mudando a vida de quem recebe. Porque quando existe generosidade, você também toca quem está recebendo isso de você. Tá? Aí vem a visão. Então, o que ele teve? Ele teve uma visão, ele tem uma visão de um mundo melhor, ele tem uma visão de ajudar mais as pessoas, ele tem uma visão de provavelmente fazer com que outros jovens sigam o seu caminho. As virtudes, às vezes a gente aprende, como você está aprendendo hoje aqui, e às vezes a gente vai desenvolvendo. E ele teve a quarta virtude, que é o quê? A ação. Ele colocou em prática, ele decidiu, aprendeu e colocou em prática e divide isso. Porque aprendizado sem ação não é sabedoria também, né? Exatamente. Essa é a quinta virtude. Ah, legal. Olha, acertei sem querer. Não, você acertou querendo, como dizia o Chaves. A quinta virtude é sabedoria.
Você, praticando as 4 virtudes, você se torna uma pessoa sábia, você vive melhor, você não tem um olhar tão crítico para o mundo. Porque antigamente, na França, por exemplo, existia um lugar que eles penduravam os bebês assim na porta, para os bebês serem escolhidos, serem comprados, né? Aqui no Brasil, nós tivemos aqui a roda, né, que era onde as pessoas deixavam as crianças que não queriam, elas iam lá, colocavam numa caixinha, essa caixinha rodava e a criança ia para dentro daquela casa que cuidava de crianças. Então, esse problema de menor abandonado aqui no Brasil é antigo até no mundo. A palavra creche, por exemplo, que é o que nós temos de menos aqui no país e precisamos ter muito mais, é uma palavra francesa que significa manjedoura, acolhimento, berço. A gente precisa fazer isso com essas crianças. Imagine você que hoje nós temos aí animais que valem uma fortuna. Pois é. Temos cavalos que valem uma fortuna, Sim. cachorros que valem uma fortuna. A gente se especializou tanto em criar bicho. Será que a gente está esquecendo de fabricar gente? De construir seres humanos? Investir, né? Porque isso é um investimento na sociedade, né? Na gente também, quando a gente investe no próximo, né? É um investimento na existência, né? Mais do que isso. E nenhuma criança nasce rotulada. Nenhuma. Todas as crianças nascem amando. Eu nunca vi... Você conhece alguma criança que já nasceu assaltando? Não, uma criança claro que já nasceu fazendo coisas erradas? É fruto do meio, né? É fruto dessa sociedade intolerante. É. Então nós temos grande responsabilidade sobre essas crianças que estão chegando. E é tão bonito ver essa corrente do bem, né? Que a gente vê nesse exemplo como uma atitude boa vai refletindo. E isso, quando a gente não deve fazer essa roda parar nunca, né? Que é o que ele está fazendo agora. Com toda certeza a atitude dele, do Rafael, também está servindo de inspiração para tantas outras pessoas. E essa atitude começou nos pais adotivos dele, né? Que justamente deram a ele a oportunidade de ser alguém, de ser uma pessoa boa, dando valores, enfim, e ensinando uma profissão, né? Então, como a gente está se aproximando aí do Dia dos Pais, bem lembrado, os pais. Você está ali, o teu filho, ele está te vendo, tá certo? O Maurício Manieri estava cantando aqui, um querido amigo, Isabel, toda a família maravilhosa. Você viu o filho dele? Já estava ali, admirando. Tá? Vai cantar melhor que o pai. Fixo, né? Maurício, acabou, você pode se aposentar. Esse menino vai cantar melhor que o pai. Assim é a sociedade, assim são os filhos, assim são os pais. Os filhos buscam um herói. Quem é o herói sempre? É o pai. Então, se você quiser um mundo melhor, comece lá pela sua casa, comece lá pelos seus filhos. E nós temos que encontrar uma maneira de não deixar essas crianças tão abandonadas. Nós temos que encontrar uma maneira na sociedade de dar a essas crianças abandonadas uma família e uma profissão. É assim que ela vai se integrar à sociedade. Não tem outro jeito. E compartilhar. O bem também dá audiência. Acredita, Regina? Claro que dá. Você acredita nisso? Acredito. Olha que coisa impressionante. Você sabia? Apesar de que alguns parecem que fazem questão de não prestar atenção nisso. O né? bem também dá audiência. Ele dá até mais audiência que o mal. Você sabe que a escuridão só existe pela ausência da luz. Quando a luz chega, a escuridão acaba. Então, o que nós precisamos, após termos visto essa história hoje? É levar luz aonde a gente acha que está um pouquinho escuro. Levar luz com o seu coração, com a sua alma, com o seu espírito. A gente começa a mudar o mundo, mudando o mundo que nos cerca. O nosso pequeno mundo, Exatamente, o seu espaço de vida. Que isso floresce depois. Estica seu braço, vê o que é que está ali pertinho de você, é daquilo que você tem que cuidar. Não adianta você querer mudar a China, querer mudar a África. Eu vejo aqui, campanha para a África, aí você está ali, olha do lado, tem lá 3, 4 crianças ali abandonadas, um mendigo embaixo. Não, é aqui, gente. Procura o teu espaço, porque senão você fica agindo como um regador de grama. O regador de grama joga água lá embaixo. Se ele não vazar, perto dele seca, ele não consegue jogar ali onde ele fica. Então nós temos responsabilidade por tudo que está ao alcance das nossas mãos, ao alcance dos nossos corações. Eu estava pensando justamente nessa palavra que você falou agora. A gente não tem noção do tamanho da nossa responsabilidade enquanto ser humano, né? Que tudo que a gente faz e tudo que a gente fala
pode, na verdade não só pode, como vai refletir direta e indiretamente em uma cadeia de pessoas e de situações. Por isso que somos todos muito responsáveis por tudo aquilo que a gente vive, né? Por isso, se a gente viver no bem, focar no bem, não tem como dar errado, né? As pessoas têm que ter um pouco de noção, Regina, do impacto que elas têm na sociedade. Você sabe que se você pegar uma criança, um pai alto, olhar para uma criança de 7 anos, 6 anos e dizer assim, você é burro, se não era, ficou. Porque aquele homem imenso falando aquilo de cima para baixo. Ela acredita. Qual é o impacto que você exerce na sociedade? Você tem noção disso? Você tem a noção de quando você briga com alguém, de quando você ofende alguém, ou de quando você faz uma fofoca de alguém, o impacto que você criou na sociedade? Ou quando você faz um comentário odioso numa rede social, que a gente acha que não vai acontecer nada, que não vai significar nada, né? Exato. Quando a gente movimenta aqui, ó, esse movimento das minhas mãos aqui está movimentando moléculas por todo o universo. Assim é a vida, assim é a existência. Então, comece a calcular o impacto que o que você faz tem na sociedade. Procura calcular impactos bons. E aí você tem que fazer coisas boas, coisas benéficas à sociedade. O mal é só a ausência do bem também. Quando o bem chega, quando o caminho chega, as pessoas se encontram. Agora, nós não podemos ficar viciados naquela história. Bom, alguém vai fazer. Tem alguém fazendo? Não, não tem alguém fazendo. Quem tem que fazer somos nós, dentro do nosso espaço. E por mais que tenha alguém fazendo, se você somar essa pessoa, com toda certeza a força é muito maior. Né? É verdade. Juntos nós somos muito mais fortes, né? Então, se você começa a ter esse pensamento individualista, né? Porque assim, não, deixa. A Regiane já faz isso. O pai dela já faz, a mãe dela já faz, o tio já faz. Para que eu vou fazer? Faça. Uma maneira de fazer o bem também, muito interessante, é você se aliar a grupos que executam algo benéfico à sociedade. Sim. Você pode se aliar ao Rotary, você pode se aliar ao ILESP, você pode se aliar a tantas Cruz Vermelha, você pode se aliar a uma série de entidades, você pode ser voluntário em algum lugar, para que você possa exercer também o caminho do bem, porque o caminho do bem é um exercício. E muita gente que fala, de repente, que não tem tempo para isso, mas pode fazer isso através de doações, né? Dando incentivo e condições para que essas pessoas continuem o trabalho também, né? Olha, eu não acredito muito nessa história do tempo hoje. Eu também não. Depois que eu conversei com o senhor do tempo na semana passada aqui, é a gente que faz nosso tempo. É só estabelecer prioridade, né? Exatamente. E se a prioridade for ajudar, a gente consegue achar um tempo para isso. O que acontece é que o tempo é a coisa mais importante que nós temos na vida. Tem um restaurante no Japão, para você ter uma ideia, você entra e não paga pela comida, você paga pelo tempo que você fica. Olha. Você pode entrar, ficar pouco tempo e comer muito, tá certo? Você pode comer pouco, ficar muito tempo, você vai pagar mais. Isso é uma valorização do tempo. Legal. O que acontece não é que você não tem tempo, que as pessoas não têm tempo, é que elas desperdiçam o seu tempo. Não usam o seu tempo da maneira correta. Não usam o seu tempo como deveria ser usado. Nós temos tempo. E aí elas roubam o tempo. Então ele rouba o tempo da família para poder trabalhar, porque ele levou o trabalho para casa. Quando você leva trabalho lá para o seu lar, você está roubando o tempo da sua família. E assim as pessoas vão roubando o seu próprio tempo. E não percebem, e aí se justificam. Eu não tenho tempo. Que assunto bacana, né, gente? Que bom esse papo. Realmente a gente se inspira nessas histórias para trazê-las mais para perto da gente, né? E seguir esses exemplos aí para nossa vida, para que tudo à nossa volta melhore. Nós somos sim agentes transformadores, né? A gente nunca pode se considerar tão insignificante a ponto de não ser um exemplo bom para a pessoa que está próximo da gente, né? Absolutamente. Então eu quero agradecer mais uma vez o César Romão, que é escritor, palestrante, agradecer também porque sempre traz sugestões dos seus livros fantásticos também, né, César? Obrigado. Estão aí em todas as livrarias do Brasil, estão em mais de 51 países. Você me encontra aí nas redes sociais, Romão César, Instagram, Facebook. E eu fico muito feliz. Dá uma passadinha por lá para a gente continuar essa conversa. E hoje você quer falar do Milagre do Acaso também, O Milagre né? do Acaso é o meu mais recente livro. É um livro que mostra como é que você vai lidar com o acaso. Que o acaso é um milagre que acontece com as pessoas, mas as pessoas não têm noção disso. Então o livro ensina como é que você pode aproveitar o acaso em seu benefício,
para ter uma vida mais feliz e realizações aí dos seus sonhos. Aproveitem também para seguir no Facebook Romão César, tá bom? Lá no Facebook, procure por Romão César para continuar esse contato com esse ser iluminado que eu adoro conversar. Obrigada, Obrigado, meu querido. querida. Foi ótima essa temporada, viu? Obrigado. Até a próxima. Até a próxima. Obrigada. Tchau.